Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, do Brasil para o mundo. Nós estamos aqui com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão trata de assuntos variados e temas da atualidade, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, com base no texto de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da falsidade, da mentira, de tudo aquilo que é contrário à Palavra de Deus. E é contrário a Deus automaticamente, né? E o tema do programa de hoje é Concerto com Deus. Ou também podemos chamar aliança com Deus. Os dois, né, tratam do mesmo conteúdo, do mesmo assunto. Você faz um concerto ou você faz uma aliança. São nomes distintos, né? Onde você pode ser um pacto com Deus, mas o nome que nós demos é concerto com Deus. E eu gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está no livro de Êxodo, um dos livros do Pentateuco, no capítulo 34, o versículo de número 10, que eu gostaria de compartilhar agora com você. Diz assim a santa e preciosa Palavra de Deus: Então disse: Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Deus fala a Moisés. É um trecho onde Deus está fazendo um pacto, um concerto, uma aliança com Moisés. Ele diz, o próprio Deus disse para Moisés: eu faço contigo hoje um concerto. Em algumas traduções, eu faço contigo hoje uma aliança. Deus fez uma aliança com o homem na terra. Deus tem procurado, ao longo da história da humanidade, homens sinceros, mulheres sinceras, que queiram ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de proximidade, de intimidade, onde de um pai, que é Deus, para os seus filhos, seja ele homem, seja ele mulher. É isso que Deus quer. Ele fez isso com Moisés. Por quê? Porque Moisés se colocou à disposição de servir a Deus. Que momento é esse do texto? É o momento em que Deus está dando os 10 mandamentos, no segundo momento, porque o primeiro momento deu os 10 mandamentos, o povo pecou, as pedras foram quebradas, e aí Moisés volta diante de Deus novamente, numa nova posição, e ali Deus dá novamente os 10 mandamentos para Moisés. E ali naquele momento ele faz um concerto e uma aliança de Deus com o homem, de Deus com Moisés. No versículo 14 diz assim: Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato um Deus zeloso. A palavra de Deus, no versículo 14, né, nós lemos o 10, o versículo 14 diz que nós não devemos, Deus falando para nós, que nós não devemos, né, porque Ele é zeloso, nós não devemos fazer ou adorar nenhum outro tipo de Deus. E no versículo 17 ele reforça isso, ele diz assim: não faça ídolos de espécie alguma para você. Então, toda religião que coloca ídolos entre o Criador, que é Espírito, Deus, e a sua criação, que é o homem e a mulher, que são seus filhos, toda vez que ele coloca um ídolo, alguém no meio, ele está desrespeitando, desonrando, afrontando a Deus. Então, Deus faz um concerto, uma aliança com Moisés, e ele coloca as regras para que o homem não erre. Porque já que você quer caminhar comigo, você precisa
andar, pensar e agir conforme eu gosto, né? Conforme Deus gosta. Por quê? Porque isso será bênção na vida das pessoas. E era isso que Deus estava falando para Moisés. E Deus tem procurado na história da humanidade pessoas assim como Moisés, que Deus faz um concerto e essa pessoa passa a ter uma aliança com Deus e a partir dali ela tem um acesso direto a Deus. Se nós formos ver lá no começo, Deus fez isso com quem? Deus fez isso primeiro com Adão e com Eva. Mas eles acabaram pecando, desprezaram isso e foram tirados do jardim do Éden. Perderam a comunhão com Deus. Mas um dia eles tiveram comunhão com Deus. Eles tinham um relacionamento íntimo. Deus visitava eles, conversava com eles, orientava eles e eles perderam isso. Depois disso, ao longo da história, nós vamos ver ainda também um homem chamado Enoque. Esse homem andou com Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele andava com Deus. Ele tinha um relacionamento próximo com Deus. A tal ponto que num determinado momento da vida de Enoque, da história da humanidade, Deus o tomou para si. Deus o arrebatou, tirou ele da terra e levou para Deus, para morar com ele. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento verdadeiro, sincero, próximo de Deus, respeitava, honrava a Deus. Então Deus está sempre procurando pessoas para terem relacionamentos sinceros com Ele. Depois disso aí nós temos várias passagens, mas tem uma especial que é com Noé. Num determinado momento da história, lá no capítulo 6, diz que a terra estava corrompida, a humanidade estava corrompida, assim como nos dias de hoje. Uma corrupção total de injustiça, de maldade, de mentira, tomou conta da terra e Deus decidiu destruir a terra. Mas nesse momento ele encontrou um homem chamado Noé. Esse homem era um homem reto, um homem justo e um homem que andava com Deus. Então Deus faz um concerto com Noé e aí Deus determina a Noé, constrói uma arca. E durante 120 anos Noé construiu uma arca juntamente com a sua família e foi pregando, falando para as pessoas para elas se arrependerem, entrar na arca porque Deus ia mandar um dilúvio. Naquela época nem chuva tinha chegado na terra. E as pessoas passaram um tempo, a arca ficou pronta, as pessoas não se arrependeram, não entraram na arca, mas Noé e sua família entrou. Deus fechou a porta da arca e a partir dali veio o dilúvio e destruiu tudo o que existia. Choveu 6 meses até que desapareceu tudo. Essa é uma história verídica. A Arca de Noé, inclusive, ela está no Monte Ararat, já foi identificado, o Geographic, o programa do National Geographic identificou essa arca, confirmado aquilo que está na palavra de Deus. Então Deus fez um relacionamento com Noé, e Noé e sua família foi protegido, tiveram vitória. Por quê? Porque fizeram um concerto com Deus. Depois disso, nós temos mais uma família que também fez uma aliança. Eu conto daqui a pouco isso para você, compartilho com você daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Concerto com Deus. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Concerto com Deus. Nós falamos lá no primeiro bloco sobre Deus busca sobre a face da terra homens e mulheres sinceros em que Deus quer ter um relacionamento. Mas não é um relacionamento qualquer, é um relacionamento com aliança, com concerto, com pacto. E aí mostramos que Deus fez isso ao longo da história da humanidade, Desde Adão e Eva, fez um concerto, teve relacionamento, mas eles desprezaram, pecaram, saíram do Éden de repente, e aí tiveram com Enoque, e Deus tomou Enoque de tão
tão precioso que era Enoque, andava com Deus. Depois contamos a história de Noé. Deus viu Noé como um homem justo, um homem reto, um homem que andava com Deus, e Deus livrou Noé e sua família do dilúvio por causa de um concerto. E agora nós queremos falar de um outro personagem real e verdadeiro, muito conhecido, que é Abraão. Abraão é um homem que teve aliança com Deus e que Deus fez concerto com ele. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Gênesis, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 4, que diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha ordenado, ou em outras traduções, como ele tinha dito. Então, num determinado momento da história, Deus olha para a terra e vê Abraão, no começo chamado Abrão, e depois Deus mudou o nome, depois de aliança, o concerto, Deus mudou o nome dele para Abraão. Naquele momento ele olha, vê aquele homem e ele busca um relacionamento com aquele homem. E ele chama Abraão. Abraão, fala com ele. E Abraão escuta. E ele diz assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E lá eu vou te abençoar, eu serei contigo. E Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Abraão desejou ter um relacionamento com Deus, desejou andar com Deus, desejou viver íntimo com Deus. E Deus fez uma promessa para ele: eu vou te abençoar, e eu vou abençoar todos que te abençoarem, e se te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei esses que te amaldiçoarem. Fique tranquilo, eu vou cuidar de você. Deus estava dizendo que ele ia cuidar de Abraão. Era só Abraão trilhar o caminho que Deus assim o determinasse para a vida dele. E diz no versículo 4, parte A, que Abraão fez conforme tudo o que Deus lhe tinha dito. Ou seja, ele deixou a família, estava lá tudo bem, tranquilo, mas ele falou, não, Deus está me chamando, despediu de todos, e foi ele com sua esposa Sara para um caminho que Deus lhe mostraria. E ali Deus faz uma aliança preciosa com Abraão. E durante a sua jornada, nós vamos ver em alguns outras passagens, nós vamos ver que Deus andou com ele, sustentou ele, abençoou ele durante toda essa jornada. Até que chegou um tempo em que Deus fez uma promessa para ele. Abraão não tinha filho e Deus prometeu dar um filho para Sara, sua esposa, a esposa que ele amava. E ela era estéril, não podia ter filhos. Mas Deus curou essa mulher e concedeu um filho chamado Isaque, que foi uma grande alegria na vida de Abrão e de Sara. Deus fez isso. Imagine se de repente ele não tivesse ouvido a voz de Deus, ou ouviu e não obedecesse a Deus, não atendesse a Deus, não quisesse um relacionamento com Deus. Talvez ele não tivesse tido a oportunidade de ter um filho. Mas Deus fez um concerto com ele, uma aliança com ele. E como ele teve obediência, como ele desejou andar com Deus, Deus acrescentou na vida dele um grande milagre, que foi a chegada de Isaque. E quando Isaque chegou alegria na vida daquele casal, na vida daquela família, mas num determinado momento, Deus provou Abraão. De que forma? Deus pediu o seu filho
em sacrifício para ele. E Abraão, conhecendo Deus, sabendo da bondade, do amor de Deus, da grandeza de Deus, Abraão confiou que Deus era poderoso para pedir e para de repente até devolver. Ou fazer algum milagre, alguma circunstância para evitar que Isaque fosse sacrificado. Mas ele obedeceu. Ele pegou Isaque e foi a caminho do monte Moriá para sacrificar Isaque. E quando ele estava ali preparado, Isaque pronto ali no altar para ser sacrificado, o seu filho, aquele que ele amava tanto, olha o que aconteceu. A palavra do Senhor diz que no capítulo 22, versículo 10, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Abraão fez isso. Aí no versículo 11 diz assim, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abrão, Abrão, eis-me aqui, respondeu ele. E no versículo 12 diz assim, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus e porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Que coisa linda! Abraão estava disposto a fazer a vontade de Deus, mas quando ele estava ali, o anjo do Senhor significa, a tradução é Jesus Cristo, representa Jesus Cristo não revelado no Velho Testamento. E ali naquele momento o próprio Cristo, ele diz não, por quê? Porque havia uma promessa, Jesus Cristo viria ser o sacrifício, o Cordeiro de Deus para ocupar o meu e o seu lugar, nós pecadores aqui na terra. E ali ele brada, impede que Abraão sacrifique o seu filho e ele assume essa responsabilidade. Num determinado momento da história, ele viria e seria o sacrifício de Deus, seria o Cordeiro de Deus para nos livrar de todo o pecado do mundo. E assim Deus abençoou a vida de Abraão. No versículo 15 diz assim, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu te abençoarei e abençoarei todos os seus descendentes. E ele ainda diz que ele seria contra todos os inimigos de Abraão. Que coisa linda, né? Aí naquele momento Deus faz uma aliança e uma promessa na vida de Abraão. E no capítulo 24 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão foi abençoado em tudo na sua vida. Por isso nós estamos aqui compartilhando. Faça um concerto com Deus, uma aliança com Deus. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Concerto com Deus. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Concerto com Deus. Nós citamos no primeiro bloco, nós falamos de alguns homens da terra que Deus fez relacionamento, citamos Abraão, Enoque, citamos também Noé. Depois, no segundo bloco, nós falamos sobre o concerto, a aliança que Deus fez com um homem chamado Abraão, muito conhecido, onde Deus fez a promessa e lhe concedeu um filho chamado Isaque. E você sabe que num determinado momento Deus provou Abraão pedindo o seu filho Isaque em sacrifício. Mas o mesmo Deus, no momento do sacrifício, quando Abraão ia fazer isso, ele interviu e o anjo do Senhor, que representa Jesus Cristo, ele intervém ali e diz que não faça nada com o moço. E aí naquele momento ele provê um cordeiro para ser sacrificado e ele assume um compromisso naquele momento. Ele assume um compromisso que não precisaria de sacrifício aqui da terra, porque o próprio Deus viria num determinado momento para ser o cordeiro
vivo de Deus sacrificado pelos meus e pelos seus pecados. E eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus que está no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, os versículos 11 e 12, que diz assim a palavra de Deus: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, relata que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quem é o Verbo? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele, num determinado momento, ele veio ao mundo, nasceu, cresceu, viveu e pagou um preço precioso por mim e por você. Ele veio para fazer ou para pagar, para redimir os meus e os seus erros, os meus e os seus pecados. A Bíblia diz que eu e você já estávamos condenados. Por quê? Por causa do pecado, por causa da corrupção, por causa da injustiça, por causa da maldade. Mas num determinado momento, Deus tinha um plano desde a fundação do mundo, que se o homem falhasse como Adão e Eva falhou, como depois do dilúvio, os homens continuam falhando. Olha a corrupção que está na humanidade, em especial até na nossa nação, as injustiças que nós temos visto nos últimos dias. Mas Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados. De que forma? Sendo o Cordeiro de Deus, o sacrifício vivo de Deus na cruz do Calvário. Naquele momento, Deus fez uma aliança comigo e contigo. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Só que alguns têm desprezado esse carinho, esse amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quando eu creio nisso, quando eu reconheço o que Jesus fez por mim e por você, sendo o sacrifício, o conserto, a nova aliança, ele diz, valeu a pena. Mas quando alguém despreza isso, ele diz, não valeu a pena, foi injusto eu ter pago um preço precioso, com sangue, com a minha vida, por você. E olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 22, 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice, é o do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, antes dele ir para a cruz, ser condenado injustamente. Jesus que fez tantos milagres, que matou a fome de várias pessoas, que expulsou demônios, que abençoou famílias. O mesmo Jesus foi condenado injustamente, sofreu, e antes dele ser condenado, ele reunido com os seus discípulos, ele celebra ali a ceia do Senhor. E nesta ceia, nesta celebração, ele fala do pão e do vinho, ou do suco de uva, ou vinho não fermentado. E ele dá o exemplo que ele é o pão, ele é o corpo dele seria entregue por sacrifício a nós e o sangue dele seria derramado por sacrifício. E ali ele institui um novo testamento, uma nova aliança, um novo concerto, um novo pacto. Naquele momento está instituído a nova aliança. Por meio de quê? Por meio do sangue de Jesus Cristo. E quanto a esta aliança que Deus está fazendo com o homem, que sou eu, você, homem e mulher, eu estou dizendo nesse sentido, quando eu e você acreditamos nisso. Mateus capítulo 26, versículo 28 diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Deus quer perdoar os nossos pecados, mas para isso é necessário se arrepender e é necessário fazer um concerto com Deus. Sem esse concerto de sangue por meio de Jesus Cristo, não tem como ser perdoado. Você já está condenado. Quem não tem Jesus já está condenado. O apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10, diz assim, nisto está o amor, não
em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Olha, o amor de Deus enviou quem? Seu Filho Jesus. Para quê? Para nos redimir das nossas falhas, dos nossos erros. 2 Coríntios 5,20 diz assim: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, faça um concerto com Deus, faça uma aliança com Deus, se reconcilie com Deus. E como isso é possível? Somente por Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tem como reconciliar com Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, eu e você podemos fazer uma aliança com Deus, um concerto com Deus, e a partir deste momento eu e você termos uma vida abençoada. E quando encerrar nossa vida aqui na terra, nós podemos morar com Ele por toda a eternidade nos céus de Deus, onde não há choro, não há dor, não há tristeza, somente alegria. É o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. É o que Deus quer para a minha família e para a sua família. Mas para isso é necessário crer pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. E entregar a sua vida a Ele. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Assim como Ele abençoou Abraão, Ele quer te abençoar. Por isso, entregue a sua vida, faça um concerto com Deus, se arrependa dos seus pecados e faz um concerto com Deus e tenha uma vida abençoada nesta terra. Eu quero orar por você. Amado e eterno Deus, te agradeço por esta mensagem, por esta palavra, pela vida desse meu irmão, desta minha irmã. Senhor, alcança ele, toca no coração, aqueles que não fizeram aliança contigo ainda, concerto contigo, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo, que a partir de agora eles queiram fazer esse concerto, essa aliança por meio de Jesus Cristo, para que eles possam ter uma vida e uma vida com abundância, uma vida abençoada nesta terra até a Jerusalém Celestial. Assim eu oro em gratidão, em nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, Deus abençoe a todos, até o nosso próximo programa Momento de Reflexão.